Bem-vindos ao canal Mente Evoluída, eu sou a Janaína e no vídeo de hoje eu trago um resumo dos ensinamentos do grande autor e palestrante Bob Proctor. Bons estudos! Tudo que você vê e toca se resume a energia e vibração. Tudo tem uma energia e vibra em uma determinada frequência. Nós vivemos em um universo onde as coisas estão sempre em movimento e conectadas. Por mais que algo aparentemente esteja parado, as células e os átomos presentes ali estão sempre se movimentando. Além disso, as coisas mudam o tempo todo. Não existe uma estabilidade. Ou você está avançando ou está retrocedendo. Dito isso, saiba que você pode se conectar com a frequência que desejar. Então, vamos para um exemplo prático disso, que é o rádio. Para ouvir a estação A ou B, eu preciso conectar o meu aparelho de rádio com a frequência de estação que eu desejo ouvir. Outro exemplo é, se eu quisesse falar com você por ligação, meu aparelho teria que entrar na mesma frequência que o seu. E somente no momento que isso acontecesse, nós estaríamos conectados e poderíamos conversar. Não interessa em qual lugar ou a quilometragem de distância que você estivesse no mundo. Apesar disto parecer óbvio e fácil de entender com relação ao funcionamento do celular, a maioria das pessoas não conseguem fazer um paralelo disso com a vida real, ou nem ao menos parou para pensar na maneira como o universo funciona. Mas um resumo disso é: nós operamos em frequências. A minha voz, por exemplo, está operando em uma frequência. Até o que nós pensamos tem uma determinada frequência, pois pensamento é o mesmo que energia. Inclusive, nossos pensamentos são uma das forças mais poderosas que existem, e a prova disso é a seguinte: quantas vezes você estava pensando muito em uma pessoa que estava a quilômetros de distância de você, e de repente o seu celular tocou e era ela? De acordo com Bob Proctor, os seus pensamentos podem ativar as células do cérebro dessa outra pessoa e fazer com que ela comece a pensar em você. Nós pensamos e emitimos frequências. Os resultados que você irá obter são diretamente proporcionais a essa frequência, pois no fundo, os resultados que você tem na vida são apenas a manifestação dos seus pensamentos. Portanto, nós nos tornamos aquilo que pensamos e todas as pessoas de sucesso irão concordar com essa ideia. Todos os recursos que você precisa para ser e obter o que quiser já está aí. O universo está conectado, lembra? Só o que precisa ser feito é se sintonizar na frequência daquilo que se deseja. Então, por exemplo, digamos que você tem um grande objetivo, um sonho em mente. Se você for como a maioria das pessoas, assim que tiver esse objetivo em mente, irá pensar em algo do tipo: eu vou fazer isso quando me aposentar, ou só vou abrir um negócio próprio quando tiver mais dinheiro. As pessoas se convencem com esses tipos de pensamentos. E aí, com o passar do tempo, a decisão desaparece e logo em seguida o objetivo também desaparece. Mas o que será que houve? Bom, você pode dizer: eu não consegui o dinheiro, então não teve jeito. Eu tive que desistir. Mas, na verdade, o problema de fato nunca foi o dinheiro. Se você falar com qualquer pessoa bem-sucedida financeiramente, ela mesma lhe dirá que dinheiro nunca é o problema. Ideias é que são o verdadeiro problema. Se você tiver a ideia certa, você sempre vai encontrar o dinheiro. Mas veja só o porquê de você não estar conquistando o que deseja. Suponhamos que você esteja pensando numa frequência muito baixa, mas aquilo que você deseja está numa frequência muito elevada.
Não tem como você obter algo que está numa frequência tão alta se você estiver pensando em uma frequência tão baixa. O seu objetivo e os seus pensamentos devem estar perfeitamente alinhados na mesma frequência. É como sintonizar a estação de rádio. A frequência do rádio deve estar ajustada na mesma frequência que a emissora está emitindo, ou então você nunca conseguirá ouvir música nenhuma. Em outras palavras, você nunca conseguirá realizar os seus sonhos. Fora isso, você precisa se comprometer 100% com a decisão e não esperar o momento certo para agir, pois você sempre vai encontrar uma desculpa para esse momento não chegar. Quando você começa a se comprometer com a sua decisão, tudo começará a mudar. Você começa a pensar e agir como uma pessoa que você deseja se tornar. Você irá deixar de pensar nessa frequência baixa e passa a pensar numa frequência acima, tão alta quanto o seu objetivo. Ao se comprometer 100% com o seu objetivo, você não vai mais se preocupar com as probabilidades, com o que os outros pensam ou com o fato de que ninguém foi capaz de fazer tal coisa. Você vai atingir seu objetivo independente de qualquer coisa. Bob Proctor afirma que querer é o único pré-requisito para se conseguir o que deseja. Não interessa se você não tem o dinheiro, se você realmente quiser, você vai conseguir, pois todos os recursos já estão na sua mente. O que você precisa ser é específico ao definir o que realmente quer. Você precisa ser extremamente específico ao definir quanto dinheiro quer ganhar. Essa é a parte mais importante. Você não precisa sequer saber de onde esse dinheiro virá, pois isso é secundário. Assim como você não precisa saber quais são todos os processos por trás da tecnologia capaz de fazer com que você faça uma ligação para o seu melhor amigo, mesmo a milhares de quilômetros de distância. Mas você precisa saber quais botões deve apertar. O mesmo vale para ganhar dinheiro. Se você for realmente específico com relação a isso, somente irá se sintonizar na frequência do seu objetivo e você dará um jeito de conseguir. Pois é como Bob Proctor mesmo disse: se você conseguir enxergar com a mente, então logo poderá segurar com as mãos. Isso é tão importante que deveria ser ensinado nas escolas. Então, se você estiver enfrentando problemas financeiros, saiba que o dinheiro não sumiu. Ele só não foi para o seu bolso, mas ele ainda continua circulando de mãos em mãos por aí. O dinheiro só irá para suas mãos quando você entrar em harmonia com ele, assim como o rádio entra em sintonia com a emissora. O dinheiro só vai para onde é convidado e só fica onde é bem-vindo. Pare para observar a maneira como as pessoas falam sobre o dinheiro e você vai descobrir porque os bolsos delas estão sempre vazios. Você vai ouvir frases como: ter muito dinheiro só traz coisas ruins, o dinheiro acaba com a vida das pessoas e por aí vai. O pior de tudo é que elas não mudam as próprias atitudes. Em realidade, elas nem sabem quais novas atitudes devem ter. Mas o fato é que existe um poder dentro da sua mente consciente. Poder esse que você pode usar para ser, fazer ou ter tudo aquilo que quiser. E quer saber uma coisa? Eu não sei se você sabe o que realmente quer, mas o que eu posso dizer é que você é uma pessoa naturalmente persistente. Você foi geneticamente criado desta forma. Então, nós podemos fazer qualquer coisa. Nós temos as faculdades intelectuais necessárias para fazer o trabalho que precisa ser feito. Muitas pessoas se deixam levar pelo que veem, ouvem ou tocam, mas as maiores lições vêm do mundo interno e não do externo. Só que para isso, você precisa usar suas faculdades mais elevadas,
como sua percepção, sua força de vontade, sua razão, imaginação, memória e intuição. Lembre-se, querer é o único pré-requisito para se conseguir o que deseja, e na sua mente você não precisa entender isso profundamente. Apenas aceite isso como fato. Se você realmente quiser, isso é tudo o que precisa. Você não precisa de dinheiro, não precisa de apoio, nem precisa saber exatamente o que irá fazer para conseguir. Você só precisa querer de verdade. Se duvida disso, basta olhar para o seu passado e lembrar da quantidade de vezes que fez algo sem saber previamente como fazer, ou sem saber exatamente como fez. É só ter a vontade genuína de fazer. E para finalizar o vídeo, jamais se conforme. Jamais fique satisfeito por onde está. Queira sempre mais. Queira ser uma pessoa melhor e em constante evolução. Esteja sempre comprometido com a sua evolução e desenvolvimento pessoal. Até o próximo vídeo. Para você que chegou ao final desse vídeo, eu tenho um presente. O intuito deste canal é trazer a mentalidade de personalidades bem-sucedidas em todas as áreas da vida, além de hábitos e ideias que te impulsionarão para o próximo degrau. E pensando nisso, eu quero lhe dar um livro digital 100% gratuito que vai te ensinar como montar um negócio online altamente lucrativo, passo a passo, do absoluto zero. O link para baixar está na descrição. Até o próximo vídeo.